Então, voltando aqui ao que estávamos falando da carta à igreja em Filadélfia, no versículo 9, capítulo 3, versículo 9, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: veja, eu entrego da sinagoga de Satanás aos que dizem que são judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu te amei. Essa igreja de Filadélfia, nós temos algumas coisas a dizer sobre ela. Era uma igreja pequena, de pouca força, perseguida, fiel à palavra e que não negou o nome do Senhor Jesus. Essas eram as características dessa igreja. E você vê uma diferença entre essa igreja e as outras, porque essa igreja foi a única que não recebeu nenhuma repreensão do Senhor Jesus. Ou melhor dizendo, essa aqui, e se eu não me engano, a igreja Esmirna também não recebe nenhum tipo de repreensão. São as únicas duas igrejas que não receberam nenhum tipo de repreensão, mas o que essa igreja recebeu não foi repreensão, mas foi o que? Foi encorajamento. Tanto é que o Senhor Jesus, no versículo 9, ele disse assim, veja. Quando ele diz veja, ele, em outras palavras, está dizendo, presta atenção. Presta atenção. Eu entrego da sinagoga de Satanás aos que dizem que são judeus e não são, mas mentem. Antes de entrar nesse assunto, eu queria falar sobre algo. Porque como nós vimos, essa igreja ela não recebeu nenhum tipo de repreensão. Ela só recebeu o quê? Encorajamento. Em outras palavras, continue fazendo o que você está fazendo. Então, isso nos faz entender que Deus, ele valoriza mais fidelidade do que influência. Porque você vê, essa igreja era pequena, tinha pouca força, mas era fiel. Então, para Deus, o que importa não é influência. A influência da igreja, o tamanho da igreja. Não. A popularidade da igreja, não. O que importa é a fidelidade. Não adianta a igreja ser gigantesca como a igreja de Laodiceia e não houver fidelidade. Adianta o quê? Então você vê que Deus ele valoriza mais a fidelidade do que a influência. Não é tamanho. É ser fiel ou não. Às vezes a pessoa está preocupada em ser grande, mas não está preocupada em ser fiel. Ela está preocupada em crescer, em ser vista, em ser percebida, mas ela não está preocupada em ser fiel a Deus, a sua palavra. Mas não é o tamanho que determina quem nós seremos diante de Deus. Falamos ontem a respeito disso. O reino dos céus, no reino de Deus, as coisas são invertidas. O maior é o menor. O que quiser ser o maior, seja servo de todos. Deus ele valoriza mais a fidelidade do que a influência. Então a preocupação deveria estar em ser o quê? Deveria estar em ser fiel. Deveria estar em se sujeitar. Deveria estar a se submeter. Se crescer, amém. Se não crescer, meu amigo, o mais importante é o que? É ser fiel. Não foi o caso dessa igreja, uma igreja pequena, de pouca força, mas fiel. Mas fiel. E é isso que importa para Deus, é fidelidade. Não é o tamanho. Não é quem conhece você ou quem não conhece você. Não é quão popular você é. Não é se as pessoas notam ou não você. Não é se as pessoas percebem ou não você. Não é se você é visto ou não pelas pessoas. É se você é fiel ou não. É isso que importa para Deus. Deus não quer saber se você tem faculdade, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Ele quer saber de uma coisa. Se você é fiel ou não. É disso que ele quer saber, porque Deus não está olhando para o bolso de ninguém. Deus está olhando para dentro. Deus está olhando para aquilo que cada um está fazendo. Riquezas não chamam a atenção de Deus. Aparência não chama a atenção de Deus. Bens materiais não chamam a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é fidelidade. E se ele vê fidelidade, ainda que seja a pessoa mais desprezada de todas, ele honra essa pessoa. Ele honra essa pessoa porque ela é fiel a ele. Então você vê, você não precisa de nada disso, você só precisa ser fiel. Não foi o que ele falou para a igreja que
Deixa eu ver aqui. Foi para a igreja de Esmirna, né? Exatamente para a igreja de Esmirna. Ele disse: ser fiel, no capítulo 2, versículo 10. No final do versículo, ele diz assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, o que ele quer é fidelidade, é obediência, submissão. E foi o que essa igreja aqui em Filadélfia estava fazendo. Por isso que ela não recebeu nenhuma repreensão, mas ela recebeu o quê? Encorajamento. Encorajamento. O que é encorajamento? É como se fosse uma injeção de levando aquela igreja a continuar fazendo aquilo que eles estavam fazendo, a não parar de fazer aquilo. Porque o reconhecimento não ia ser terreno. O reconhecimento ia vir de cima, porque às vezes a pessoa fica esperando o reconhecimento de baixo. Ela fica esperando aplausos de baixo, ela fica esperando elogios de baixo, ela fica esperando aceitação de baixo, ela fica esperando visibilidade, promoção de baixo. Quando na verdade deveria esperar isso lá de cima. Era isso que essa igreja estava fazendo, não estava esperando nada aqui de baixo. Ela estava esperando o que vinha lá de cima, porque o que vinha lá de cima é eterno, o que vem daqui de baixo é temporário. Então valorize o que é fidelidade, seja uma pessoa fiel a Deus, a sua palavra. Assim como essa igreja em Filadélfia, ela foi fiel e foi honrada por Deus. Mas vamos continuar dizendo, ou melhor dizendo, vamos continuar falando aqui. Ele diz: veja, eu entrego da sinagoga de Satanás aos que dizem que são judeus e não são. Quando o Senhor Jesus diz sinagoga de Satanás, ele está se referindo a algumas pessoas que faziam oposição à obra de Deus, que se opunham à obra de Deus. Porque existem pessoas assim. Existem pessoas que querem atrapalhar o trabalho. Existem pessoas que querem atrapalhar o desenvolvimento do trabalho. É como falamos certa vez, é aquela pessoa que ela não serve e não quer que ninguém sirva. Ela não faz e não quer que ninguém faça. Existe essa oposição. Existe. De pessoas que são usadas pelo mal. Porque, como o Senhor Jesus falou, são da sinagoga de Satanás. Quer dizer, são pessoas do diabo. Sinagoga, aqui, representava a igreja. E o Senhor Jesus fala que essas pessoas eram da igreja e do diabo, em outras palavras. Porque quem vem para atrapalhar a obra de Deus, como é que essa pessoa pode ser de Deus? O Senhor Jesus falou: quem não é comigo está contra mim. Então, nós não podemos ser uma pedra no sapato da obra de Deus. Nós devemos colaborar e não atrapalhar. E às vezes a pessoa mais tem atrapalhado do que ajudado. Porque, como diz o outro, ou não ajuda ou não atrapalha. Mas às vezes a pessoa não está ajudando em nada, mas ela está só atrapalhando. Sem perceber, ela está só atrapalhando. Era o caso dessas pessoas aqui, mas essas pessoas aqui, intencionalmente, elas se opunham à obra de Deus. Elas se colocavam como que? Como uma pedra no sapato daqueles que estavam ali servindo a Deus. Né? Porque uma coisa nós temos que entender: quando nós escolhemos servir a Deus, quando nós escolhemos realmente servir a Deus de verdade, nós vamos enfrentar a oposição. Vão ter pessoas que vão se colocar no nosso caminho. Vão ter. Porque é aquilo que falamos certa vez, para aquela pessoa que não fede nem cheira, o Satanás não está nem aí. Mas para aquelas pessoas que realmente têm feito estrago no inferno, o diabo vai fazer de tudo para tirar essas pessoas do caminho. Então vai se levantar um, vai se levantar outro, vai se levantar outro, e mais outro, e mais outro, e por aí vai. Para quê? Para ver se a pessoa desiste, para ver se a pessoa desanima, para ver se a pessoa se entrega.
Ele vai tentar fazer de tudo, porque ele vê que ali tem alguém que realmente é de Deus. Ali tem alguém que realmente faz a diferença. Ali tem alguém que realmente serve a Deus. Então, quando nós decidimos servir a Deus de verdade, quando nós decidimos ser de Deus de verdade, vão se levantar os que não são. Vão surgir aqueles que não são e vão tentar investir contra nós. Como aconteceu aqui com essa igreja, em Filadélfia. Mas quando o Senhor Jesus diz que eu entrego da sinagoga de Satanás, ele está dizendo em outras palavras, eu vou dar um jeito neles. Então você vê. Ele falou que ia cuidar da situação. Ele não falou, pega eles e dá um cacete neles. Ele não falou isso. Ele falou, não, fica tranquilo que eu vou dar um jeito nisso. Eu vou resolver esse problema. Ele falou que quem vai cuidar disso é ele, porque às vezes, diante de uma injustiça, diante de alguém que está tentando nos atrapalhar, às vezes a vontade de fazer alguma coisa. Mas aí o Senhor Jesus deixa claro que eu entrego, quer dizer, eu vou dar um jeito neles. Você não tem que fazer nada, você só tem que continuar fazendo o que você está fazendo. Deixa que eu resolvo isso. Deixa que eu me acerto com esse cidadão, com esses cidadãos aí. É isso que ele está dizendo. Então, se vem alguém se opor, se vem alguém se levantar contra, é como foi falado ontem, eu não tenho tempo para isso. Com todo respeito a você, mas eu não tenho tempo para você, eu tenho mais o que fazer. Tem tantas pessoas aí precisando ouvir a palavra de Deus. Então eu não tenho tempo. Você me desculpa, mas eu não tenho tempo para você. Você quer discutir, você quer perseguir, você quer tentar atrapalhar o trabalho? Eu não tenho tempo para você. Eu tenho que seguir em frente, eu tenho que continuar servindo a Deus. É isso. É você não querer vingança, é você não desejar o mal. Cada um segue o seu caminho, meu. E cada um vai colher as consequências daquilo que está plantando. O próprio Senhor Jesus disse que Ele vai entregar essas pessoas. Ele vai pegar essas pessoas e vai dar um jeito nelas. Então eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que esquentar minha cabeça. O juiz não sou eu, o juiz é Deus. Eu só tenho que continuar fazendo uma coisa. Tenho que continuar servindo. É isso que cada um tem que fazer. Não ficar olhando para quem está perseguindo, para quem está falando mal, para quem está criticando, para quem está zombando, para quem está pisando, para quem está humilhando. Não tem que ficar olhando para essas pessoas. Tem que continuar fazendo o que está fazendo. Ele falou que ele vai cuidar dessa situação. Não sou eu que tenho que cuidar, é ele que tem que cuidar. Eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo. E outra coisa também. Você vê que nem toda perseguição vem de fora da igreja. Porque às vezes a perseguição vem de fora, como aconteceu na época do apóstolo Paulo. Nero perseguiu a igreja fortemente, queimando os cristãos, né? Matando eles, lançando eles em arenas. Mas às vezes a perseguição acontece onde? Dentro da igreja. Ou em meio aos irmãos, né? Às vezes a perseguição vem dentro da própria igreja. Ou de outras igrejas que estão perseguindo aquela igreja. Às vezes isso acontece. Porque o Senhor Jesus fala de sinagoga de Satanás. Sinagoga. O que a gente pensa com sinagoga? Quando a gente fala em sinagoga, nós entendemos como igreja. Então, digamos assim, aquelas pessoas eram provavelmente de outra igreja, mas de uma igreja está sendo usada para perseguir aquela igreja de Filadélfia. Então, quer dizer, a perseguição estava vindo de quem? E é muitas das vezes que acontece. Às vezes a pessoa está ali do teu lado te perseguindo. Às vezes a pessoa está ali do teu lado falando mal de você, criticando você, zombando você. Isso já aconteceu comigo. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? A pessoa estava do meu lado falando mal, zombando, criticando, tentando me prejudicar, tentando, como diz o outro, puxar o tapete. Do meu lado. Será que isso não acontece hoje? Você sabe qual que é um dos maiores problemas? E a gente tem que se perguntar o que a pessoa realmente quer. Porque às vezes a pessoa sobe em cima de um púlpito para falar mal das outras igrejas. Essa pessoa tem desejo de salvar almas? A pergunta é essa. Se a pregação que
que ela dá é para falar mal de outras igrejas? Existe algum desejo de salvar almas? Quando a pessoa já começa falando mal de outras igrejas, você já vê qual é a intenção dessa pessoa. Você já vê qual é o interesse dela, que não é de salvar. Porque quem tem interesse em salvar não tem tempo de ficar falando mal de ninguém. Quem tem interesse de salvar, vai atrás das almas. Fala com as almas, fala com as pessoas, não fica dando indireta para outras igrejas. Então, quando a pessoa age dessa forma, se vê que a intenção dela não é de salvar. Era como estava acontecendo, né? A pessoa abriu uma igreja para perseguir outra igreja. A pessoa está dentro da igreja para perseguir outras pessoas. Isso só pode ser de quem? Só pode ser do diabo. Era a sinagoga de Satanás que estava perseguindo uma igreja de Deus. E às vezes a igreja de Deus acaba cedendo, acaba se deixando levar. Eu conheci pessoas que eram de Deus, serviam a Deus e tal, e foram perseguidas dentro da própria igreja. Por pessoas da igreja, às vezes até pastor da igreja. Só que aí elas acabaram se deixando levar e se perderam. Quer dizer, o diabo conseguiu o que ele queria, tirar aquela pessoa do caminho. E é exatamente isso que não pode acontecer, meu. Às vezes você está sendo perseguido, perseguida. Às vezes tem alguém aí no teu pé, provocando você, falando mal de você, tentando puxar o teu tapete. Para quê? Para que você deixe o caminho, para que você abandone a fé. Como estava acontecendo aqui na igreja de Filadélfia. Então estavam perseguindo a igreja para quê? Para a igreja desistir. Para a igreja parar. Mas o que você tem que fazer? Você tem que continuar. Você tem que seguir em frente. É como falamos ontem e repetimos hoje. Não tenha tempo para isso não, meu amigo. Não tenha tempo para isso. Cuide em servir a Deus, cuide em fazer a vontade de Deus, cuide da sua vida, cuide da sua alma. Os outros falam, que os outros pensam, sinceramente, dane-se. Foca em servir a Deus. E o mesmo que aconteceu com a igreja de Filadélfia, vai acontecer com você. Porque aí o Senhor Jesus faz o quê? Deixa que eu cuide deles. Deixa que eu resolva isso. Porque eu não quero nem saber o que fulano, Beltrano está falando. Eu estou preocupado em servir a Deus. Estou preocupado em levar a palavra de Deus às pessoas. Eu não tenho tempo para dar atenção a quem não está preocupado com a salvação. Eu tenho tempo para dar atenção às almas que estão sofrendo precisando de salvação. Agora, quem não está interessado no assunto, então eu não tenho tempo para essa pessoa. E aí deixa que Deus se acerta com ela. Deixa que Deus resolva com ela. Deixa que ela se acerte com Deus. Né? Agora, eu parar por causa de alguém, negativo. Tem algo muito maior para fazer, tem algo muito melhor para fazer. Então seja essa pessoa que não dá atenção a esse tipo de coisa. Porque se você der atenção a esse tipo de coisa, você vai acabar perdendo foco e se desviando do caminho. Faça como essa igreja aqui. O que ela fez? Ela permaneceu fiel. Estavam perseguindo, estavam fazendo isso, aquilo outro. Ela permaneceu fiel. Então às vezes a perseguição não vai vir lá de fora. Vai vir de dentro. Eu já fui perseguido fora da igreja, mas também já fui perseguido dentro da igreja. Então nós precisamos entender que isso vai acontecer. E não se deixar levar por isso. E aí você observa também que nem toda aparência espiritual significa fidelidade verdadeira, porque o Senhor Jesus fala que essas pessoas que estavam aqui na sinagoga de Satanás eram pessoas que se diziam judeus e não eram. Então, quer dizer, elas eram pessoas que falavam uma coisa e eram outra. E isso existe hoje também. Se já existia naquela época. Aliás, se a gente for pegar o exemplo da história, nós falamos isso certa vez. Se você pegar o exemplo de Abel e de Caim, você vê que ali havia um que era verdadeiro e um que era falso. Abel era verdadeiro, Caim era falso. Caim era fingido. Isso ficou só manifesto quando Deus não aceitou a oferta dele. Ele ficou revoltado e irado, porque Deus não só rejeitou a oferta dele, como aceitou a oferta do seu irmão. Isso deixou ele indignado. Mas o acontecimento revelou o que estava dentro dele. Então esse problema de dizer uma coisa que não é, dizer que é uma coisa que não é, esse problema não é novo, esse problema já é antigo. Começou lá no princípio. E aqui estava tendo esse problema. Essas pessoas que estavam perseguindo a igreja não tinham nada de Deus. Então, quando uma pessoa começa a perseguir outra, ela não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Não tem nada.
Você vê a pessoa que tem alguém, talvez tenha alguém perseguindo você. Entenda, essa pessoa não tem nada de Deus, porque quem é de Deus não persegue a pessoa de Deus. É como falamos, quem é de Deus está mais preocupado em servir a Deus do que ficar falando dos outros. Quem é de Deus está mais preocupado com as coisas de Deus do que ficar falando dos outros, do que ficar indo atrás de alguém para perseguir a pessoa. Agora, quem não tem nada de Deus tem muito tempo para isso. Então, quando a pessoa começa a perseguir, começa a ir atrás dos outros, começa, sabe, perseguir a pessoa, falar mal, desejar o mal, tramar contra a pessoa, ficar tirando sarro da pessoa, ficar zombando da pessoa, essa pessoa só está revelando que ela não é de Deus. E como esses aqui, ó, diziam que eram judeus e não eram. Com a boca falava que era uma coisa, mas com as atitudes era outra coisa. Mas aí aí nós temos que pensar, eles diziam que eram judeus e não eram. Eles certamente falavam como judeus, se vestiam como judeus, se comportavam como judeus, mas não eram judeus. Por quê? Não dá para mudar o que está dentro. Você pode disfarçar tudo, menos o interior. Dá para maquiar tudo do lado de fora, menos o que está dentro. Não tem como maquiar o interior. Não tem como maquiar o que está dentro. Não tem como esconder o que está dentro. Pode esconder das pessoas, mas não pode esconder de Deus. E quem diz que eles diziam ser judeus e não eram, não era a igreja de Filadélfia, era o Senhor Jesus que dizia isso. Aquele que conhece o interior, que estava falando isso aqui. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Com o quê? Com o fingimento. Com o fingimento. Porque Deus está vendo quem cada um é. Ele sabe quem cada um é. As pessoas podem não ver. Porque uma das ilusões que a pessoa que finge tem é: ninguém está vendo, ninguém sabe disso. Mas tem alguém que está vendo, tem alguém que sabe. E esse não é qualquer, não é só o juiz do julgamento que sabe quem você é. É só a pessoa que vai te julgar no dia do juízo que sabe quem você é. É só isso. Só a pessoa que vai estar lá julgando você no dia do juízo que sabe quem você é. Então, sabe, não é inteligente a pessoa ficar tentando fingir, ficar tentando disfarçar. Se é uma coisa, seja aquilo. Se não é, não tem que ser. Ou melhor dizendo, se não é, não queira parecer. Ou eu sou, ou eu não sou. Se eu não sou de Deus, então eu não sou de Deus e pronto, acabou. O problema é quando a pessoa não é e não quer ser e fica tentando parecer. Ou é ou não é, meu amigo. Ou você é de Deus ou você não é. Porque parecer é muito fácil, não custa nada, como falamos recentemente. Mas depois vai custar a alma. Depois vai custar a alma. Se isso não faz a menor diferença, paciência, a alma é de cada um. Mas continuando aqui, você percebe que essas pessoas diziam que era uma coisa que elas não eram. Falavam uma coisa e era outra. E eu preciso perguntar para você: quem você disse é quem você realmente é? Quem você diz ser é quem realmente você é? Olhando para aí dentro de você. E você vê que tem pessoa que diz que é serva de Deus, que diz que é de Deus. Mas eu não tenho que olhar para aquilo que eu estou falando, eu tenho que olhar para aquilo que eu sou. Antes de dizer que eu sou uma coisa, eu tenho que olhar se eu sou ou não sou. Porque por exemplo, se eu não olho primeiro para quem eu sou para depois dizer, eu vou estar sendo hipócrita. Eu vou estar sendo hipócrita. Se eu digo que eu sou de Deus sem ser de Deus, eu estou sendo hipócrita. Então, primeiro eu tenho que ver quem eu sou. E não quem eu sou diante das pessoas, eu tenho que ver quem eu sou diante de Deus. Eu tenho que ver como eu estou diante de Deus. Antes de falar qualquer coisa, antes de eu sou de Deus, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou... Não. Eu tenho que me perguntar quem eu sou. Quem eu sou?
Você sabe o que você tem feito, o que você tem praticado. Então ninguém melhor do que você para dizer quem você é. Não é Deus que diz quem você é você. Você olhando para você, você sabe quem você é, você sabe o que você tem sido. Através de olhar para suas escolhas, através de olhar para dentro de você, você sabe quem é você. E você pode mudar quem você é. Você pode mudar. Você não é obrigado a ficar desse jeito, a ficar dessa forma, a ficar dessa maneira. Essas pessoas aqui diziam que eram judeus e não eram. Mas elas não queriam mudar. Elas queriam só parecer de Deus. Elas não queriam ser de Deus. E às vezes a pessoa tem esse problema. Ela não quer ser de Deus. Ela só quer parecer de Deus. Mas ela pode ser Deus, mas ela não quer ser. Ela quer só parecer. É triste. É triste ver isso. É triste ver uma pessoa que pode ser de Deus e não quer ser. É triste ver uma pessoa que pode ser salva e não quer ser salva porque ela prefere parecer. Ela prefere fingir. Isso aqui pode não ter nenhum problema. Isso aqui pode conseguir enganar e convencer muita gente. E fazer até com que a pessoa se torne alguma coisa entre os homens. Mas o problema é depois que a pessoa morrer. O problema é para onde vai a alma. Porque depois não tem disfarce, depois não tem fingimento. Depois só tem a verdade nua e crua. Então se você não é, não queira parecer não, meu amigo. Se você não é, busca ser. Se você não é, busca ser. Porque você pode ser. Você pode ser uma pessoa de Deus. Todos nós podemos ser uma pessoa de Deus. É claro que isso não vai acontecer naturalmente, isso não vai acontecer automaticamente. Nós temos que escolher isso, nós temos que decidir isso. Mas se eu tentar fingir, se eu ficar tentando parecer, eu nunca vou ser, eu nunca vou me tornar. Eu estou querendo parecer. Mesmo podendo ser, eu estou querendo parecer. Esse é um erro gravíssimo que infelizmente muitas pessoas estão cometendo. Ao invés de querer ser de Deus, ao invés de buscar ser de Deus, elas preferem parecer. Por causa do custo. O custo é menor. Mas o preço que a pessoa vai pagar lá no final é um preço que ela certamente vai se arrepender. Por isso, eu digo e repito, podendo ser de Deus, busque ser de Deus. É fácil? Não é fácil. É mais fácil parecer? É mais fácil. Mas é mais fácil aqui. É mais fácil agora. Depois vai se tornar insuportável. Mas, continuando o que estávamos falando, ele disse: eu entrego da sinagoga de Satanás aos que dizem que são judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e se prostrem a teus pés e reconheçam que eu te amei. Então quer dizer, o Senhor Jesus, ele vai fazer com que essas pessoas, essas mesmas pessoas que estavam humilhando, difamando, falando mal, criticando, elas venham e se prostrem aos teus pés. Então quer dizer, não vai ser uma exaltação humana, não vai ser o homem que vai exaltar. Não vai ser o homem, não vão ser as pessoas que vão exaltar. Mas vai ser quem? Vai ser Deus. Quantas vezes aconteceu da mesma pessoa que falou mal de mim, que tentou me prejudicar, vir e depois reconhecer que Deus era comigo. Mas por que aconteceu isso? Porque eu não dei a mínima para aquilo que ela estava falando. Que eu não estava dando a menor atenção para aquilo. Mas agora, se eu ficasse com mimimi, o que teria acontecido? Eu teria me perdido. Mas o que eu fiz? Não dei a mínima. Eu continuei fazendo o que eu estava fazendo. O maior problema é quando a pessoa resolve dar atenção a esse tipo de ataque. Ela para, ela se entristece, ela fica amargurada. Mas quando a pessoa permanece, meu amigo, você vê, ele falou que ele vai fazer isso. Não é o homem que vai fazer isso, é ele. Farei que venham e se prostrem aos teus pés. Não é uma exaltação humana.
É uma obra que Deus ele faz. É uma coisa que Deus faz. É claro, eu particularmente não quero que ninguém venha aos meus pés. As pessoas têm que ir aos pés do Senhor Jesus, não aos meus. Eu sou um homem. E eu nem busco, nem procuro isso. Mas, por exemplo, se a pessoa se insurge contra nós, que servimos a Deus, primeiro, eu não vou dar atenção a essa pessoa, porque eu não tenho tempo para isso. Segundo, vai acontecer aquilo que o Senhor Jesus promete aqui. Farei que venham e se prostem aos teus pés. E não é para ficar com mágoa nem com raiva da pessoa. Deus abençoe ela e a vida dela. E eu vou seguir o meu caminho. É isso que nós temos que fazer. E uma coisa que nós temos que entender aqui também, que quando o Senhor Jesus fala sobre prostrar aos teus pés, nós temos que entender, antigamente, se prostrar era reconhecimento de honra, era sinal de reconhecimento e honra. Quando a pessoa se prostrava aos pés da outra, a pessoa estava reconhecendo aquela pessoa, estava honrando aquela pessoa. Mas nesse caso aqui, significa que Deus traria justiça. É isso que significa. Quando ele fala que ele vai vir fazer com que essas pessoas venham em si próprias, significa que ele ia fazer justiça. Né? Quer dizer, ele não ia deixar isso passar. Ele ia fazer justiça. Não que eu deseje o mal de ninguém, mas quem faz a justiça é Deus. Se a pessoa se levanta contra alguém de Deus, essa pessoa, sinceramente, está perdida. É por isso que nós não temos que se preocupar com as pessoas que vêm contra nós, falando mal, tentando mal, desejando mal. Nós não temos que se preocupar. É como Deus falou, essa peleja não é nossa, não é vossa, é minha. Eu não vou travar essa batalha, eu não vou lutar essa batalha. A pessoa quer que eu entre nessa batalha, nesse braço de ferro contra ela. Essa batalha eu não vou travar. Como Paulo, eu vou combater o bom combate. Esse não é o bom combate. A minha luta não é contra a carne nem contra a sangue. A minha luta é contra o diabo. Então se a pessoa vem querendo lutar contra nós, ela que lute contra Deus. Porque eu vou continuar lutando contra o diabo. Vou continuar lutando contra o mal. Mas você vê que as mesmas pessoas que estavam perseguindo essa igreja iam se prostrar diante dela e reconhecer que Deus era com eles. Mas por quê? Porque elas permaneceram. Então, eu não sei por aquilo que você está passando. Eu não sei as dificuldades que você está enfrentando. Talvez tenha alguém te perseguindo, tenha alguém falando mal de você, tenha alguém criticando você, tenha alguém desejando o seu mal, tramando o seu mal. Tem alguém lutando contra você, se levantando contra você. Às vezes dentro da igreja, às vezes fora da igreja. Às vezes no meio religioso. Mas a direção da palavra de Deus é permanecer. É não se deixar levar por isso, é não se deixar influenciar por isso. É não permitir com que isso tire o seu foco do principal, como aconteceu com a igreja de Filadélfia. O Senhor Jesus falou que ela guardou a sua palavra e não negou o seu nome, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às provocações, mesmo em meio às injúrias, às difamações, mesmo em meio a essa sinagoga de Satanás que estava sendo usada pelo Satanás para tentar tirar essa igreja do caminho. Ela permaneceu fiel. Você vê que nas outras igrejas estava surgindo coisas que estavam desviando as igrejas. Mas nessa aqui foi diferente. Nessa aqui, apesar da perseguição da sinagoga de Satanás, ela permaneceu fiel. Por isso que o Senhor Jesus, ele reconhece isso, dizendo que faria com que essas pessoas, essas mesmas pessoas que estão perseguindo você, vão vir. Ele vai fazer isso, não sou eu que vou fazer isso, não sou eu que vou pegar. Agora você vai ter que se humilhar de novo. Não é aquela história, agora você vai me pagar.
Não, negativo. É ele que vai fazer isso. E eu não tenho que ficar torcendo para nada. Ele vai fazer isso. Ele vai trazer essas pessoas e essas pessoas vão se prostrar. As mesmas pessoas que falaram mal, que criticaram, que zombaram, que desprezaram, que rejeitaram, vão ser aquelas mesmas que vão ter que reconhecer que Deus é conosco. Mas isso só vai acontecer se nós fizermos a escolha de fazer o quê? De permanecer, de ser fiel. Agora, se a pessoa desiste, se a pessoa se deixa levar, se ela se deixa influenciar, aí não vai acontecer nada disso. Muito pelo contrário, é essa pessoa que vai ser envergonhada. E, infelizmente, nós podemos afirmar isso. A maioria das pessoas elas não suportam as perseguições, as difamações, as calúnias. Elas não suportam aquele momento em que tem alguém ali no pé dela. Elas não suportam isso. Elas não aguentam isso. E acabam desistindo. Quero dizer uma coisa para você, que quem hoje critica a sua fé, amanhã pode reconhecer que Deus está com você. Quem te persegue hoje, quem fala mal de você hoje, pode amanhã reconhecer que Deus é com você. Não para a sua glória, mas para a glória dele. Porque como falamos, eu tenho um pensamento comigo, sinceramente, eu não estou nem aí para nada disso. É como foi falado ontem, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não tem tempo para esse tipo de coisa. Mas Deus, ele faz. Deus, ele faz isso. Deus, ele faz justiça, né? Ele não falou que porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Ele faz justiça aos seus escolhidos. Mas nós não temos que querer, nós não temos que dentro de nós ter essa sede, né? De vingança, de sabe, eu quero que ela venha e se dobre aos meus pés. Porque a palavra de Deus fala que isso vai acontecer, mas eu não tenho que querer nada disso. Eu só tenho que querer ser fiel, eu não tenho que esquentar a cabeça. Você vê, a igreja estava vivendo a sua fé. Quem fez tudo isso aqui foi o Senhor Jesus. Foi ele que falou que pegaria os da sinagoga de Satanás, daria um jeito neles, traria eles e faria com que eles se prostrassem diante deles. Não foi a igreja que fez isso, foi o Senhor Jesus que fez isso. Porque a igreja não estava preocupada com isso. A igreja não queria nem saber disso. A igreja estava focada em servir a Deus. A igreja estava focada em ser fiel. Então, quando nós estamos focados em servir, em ser fiel, nós não temos tempo para esse tipo de coisa. Nós temos mais o que fazer. Então, tenha mais o que fazer do que ficar querendo reivindicar alguma coisa, se revoltar, se vingar contra aquelas pessoas que estão perseguindo você, que estão falando mal de você, que estão tentando te prejudicar. Queira mais do que isso. E aí você vê que ele diz mais à frente aqui: eis que farei que se prostrem diante de ti e reconheçam que eu te amei. Então, nesse momento, essas pessoas vão ver que aquele que eles estavam tentando derrubar, estavam tentando destruir, era aquele que o próprio Senhor Jesus amava. Então isso não é apenas uma vitória pública, não é reconhecimento, é a confirmação do amor do Senhor Jesus. É quando você percebe que Deus, ele ama você. Quantas vezes em momentos em que eu questionei se Deus realmente era comigo, Deus, através de pessoas que não tinham nada da fé. Essas pessoas, elas chegavam e falavam comigo. Eu percebia como se fosse Deus falando comigo. São palavras que não era a boca daquelas pessoas, era a boca de Deus. Porque parecia que ninguém estava vendo o que eu estava fazendo, mas Deus estava vendo. E ele usava pessoas estranhas, pessoas que eu nunca vi na vida, para mostrar para mim que ele estava vendo. Para mostrar para mim que ele estava vendo. Deus usou, certa vez, uma placa. Então, quer dizer, Deus, ele vai usar tudo.
para fazer com que a gente enxergue o quanto Ele nos ama. Agora imagine para essa igreja ouvir isso. Imagine para essa igreja ouvir isso aqui e reconheçam que eu te amei. Mas Ele não amou essa igreja porque ela era sentimentalista. Ele não amou essa igreja porque ela era bonzinha. Não. Ele amou essa igreja porque ela foi fiel. Ele amou essa igreja porque ela foi fiel. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que sejamos o quê? Que sejamos fiéis. Então, algumas coisas eu tenho a dizer. Primeiro, permaneça fiel, mesmo com pouca força. Qualquer igreja aqui estava com pouca força. Mas ainda assim, ela foi fiel. E como falamos e repetimos, Deus está olhando para isso, para a fidelidade de cada um. Não responda perseguição com amargura. É fácil ser perseguido. É fácil as pessoas falarem mal de você. É fácil você ser criticado. É fácil você ser mal falado. Não. Mas mais difícil ainda vai ser se você se entristecer, se você se amargurar, se você ficar para baixo, se você desanimar. Mais difícil ainda vai ser se você fizer essa escolha, se você seguir esse caminho. Essa escolha vai tornar tudo pior. Outra coisa. Confie que Deus trará justiça no tempo certo. É claro que o que eu faço é seguir o meu caminho. E aí, como falamos, essa peleja não é minha, essa peleja é de Deus. Esse problema não é meu, esse problema é de Deus. Eu não vou lutar contra essa pessoa, mas eu vou lutar contra o diabo. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra o mal. A única coisa que nós temos que fazer é continuar o nosso caminho. A palavra de hoje, nós entendemos que as pessoas que são de Deus, elas enfrentam oposições. Elas enfrentam oposições. Se você é aquela pessoa que diz assim que não está enfrentando nenhuma oposição, você tem que ver se tem algo certo aí com a sua fé. Você tem que ver se tem algo certo com o que você está fazendo. Porque as pessoas que são verdadeiramente Deus, elas enfrentam oposição, elas enfrentam desprezo, elas enfrentam rejeição, elas enfrentam perseguição, elas enfrentam injúrias. As pessoas que realmente realmente são Deus, passam por tudo isso. Mas isso não é razão para tristeza. Como o Senhor Jesus falou, isso é razão para alegria. Isso é razão para se alegrar, para se regozijar. Isso não é razão para desistir. Isso não é razão para desanimar. Isso não é razão para guardar a mágoa. Isso não é razão para desejar o mal. Isso é razão para seguir em frente e ser fiel até o final do caminho. É isso que Deus ele orienta a cada um. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas essa mensagem é especialmente dirigida àquelas pessoas que estão passando por alguma situação como essa. Se você permanecer fiel, se você for fiel, a recompensa virá, meu amigo. Você não sabe quando, mas se você permanecer fiel, você vai colher os frutos da fidelidade a Deus, que vale mais do que qualquer reconhecimento ou glória que esse mundo possa oferecer.